O debate econômico brasileiro sobre juros, dívida pública e crescimento tem sido marcado por uma contradição fundamental que raramente é explicitada. Economistas de orientação ortodoxa defendem que a austeridade fiscal e a redução da dívida pública são pré-condições para a queda dos juros e a retomada do crescimento. Essa tese, embora recorrente, ignora uma mudança estrutural ocorrida na política econômica do país em 1999, a transição para o regime de câmbio flutuante e a adoção do tripé macroeconômico. Esta análise demonstra que o argumento da austeridade como caminho para juros baixos parte de premissas equivocadas sobre a função dos instrumentos de política econômica em um regime de câmbio flutuante. A insistência nessa lógica revela uma confusão teórica entre as funções dos juros em regimes cambiais distintos, levando a diagnósticos incorretos e prescrições de política que perpetuam, ao invés de resolver, o problema dos juros elevados no Brasil. A lógica original do tripé macroeconômico. Para compreender a contradição no debate atual, é necessário revisitar a lógica que fundamentou a adoção do tripé macroeconômico em 1999. Após a crise cambial que forçou o fim da âncora cambial do Plano Real, o Brasil estabeleceu um novo arcabouço baseado em 3 pilares, cada um com funções distintas e complementares. Primeiro pilar: metas de inflação. O Banco Central passou a ter o mandato de manter a inflação dentro de uma meta predefinida, utilizando a taxa de juros, conhecida como Selic, como seu principal instrumento para modular a demanda agregada. Quando a economia aquece e a inflação ameaça subir, o Banco Central eleva os juros para esfriar a demanda. Quando a economia desacelera e a inflação cai, os juros podem ser reduzidos para estimular a atividade. Segundo pilar: câmbio flutuante. A taxa de câmbio deixou de ser fixada pelo governo e passou a ser determinada pela oferta e demanda do mercado. Sua função tornou-se a de ajustar automaticamente o balanço de pagamentos, absorvendo choques externos. Se há déficit nas contas externas, a moeda se desvaloriza, tornando exportações mais competitivas e importações mais caras, corrigindo o desequilíbrio. Se há superávit, a moeda se valoriza, equilibrando novamente as contas. Terceiro pilar: responsabilidade fiscal. A manutenção de superávites primários visava garantir a sustentabilidade da dívida pública no longo prazo, conferindo credibilidade ao arcabouço como um todo e sinalizando que o governo não recorreria à monetização da dívida. A elegância desse sistema reside na clara divisão de trabalho entre os instrumentos. Os juros cuidam da inflação doméstica, o câmbio cuida do balanço externo, a política fiscal garante a sustentabilidade intertemporal. Essa estrutura, em teoria, concede ao país autonomia de política monetária, permitindo que o Banco Central ajuste os juros conforme as necessidades da economia interna, sem se preocupar diretamente com a atração de capital externo. A teoria dos regimes cambiais. A contradição no debate atual torna-se evidente quando se analisa a função dos juros em diferentes regimes cambiais à luz da teoria econômica. O teorema da trindade impossível de Mundell-Fleming estabelece que é impossível ter, simultaneamente, câmbio fixo, livre mobilidade de capitais e política monetária autônoma. Um país deve escolher 2 dessas 3 características. Em um regime de câmbio fixo ou âncora cambial, o país se compromete a manter a taxa de câmbio em um determinado patamar. Para defender essa paridade, especialmente em um contexto de livre mobilidade de capitais, a taxa de juros doméstica precisa ser suficientemente atrativa para garantir a entrada de divisas. Se os juros caem muito, o capital foge, as reservas se esgotam e a paridade cambial se torna insustentável. Nesse regime, portanto, a taxa de juros perde autonomia e passa a ser determinada, em grande medida, pela necessidade de atrair capital externo. A política monetária fica subordinada ao objetivo cambial. Em um regime de câmbio flutuante, por outro lado, a taxa de câmbio é livre para se ajustar conforme as condições de mercado. Se há saída de capitais, a moeda se desvaloriza, mas não há uma paridade a ser defendida. O Banco Central recupera a autonomia sobre a taxa de juros, que pode então ser calibrada para atender aos objetivos domésticos, notadamente o controle da inflação. A atração de capital externo deixa de ser uma função primordial dos juros, pois o ajuste do balanço de pagamentos é feito pelo próprio câmbio. Esta distinção é fundamental. A função dos juros mudou com a mudança de regime cambial em 1999. No entanto, o debate atual frequentemente ignora essa mudança, tratando a taxa de juros como se ainda tivesse a função de atrair capital para defender uma paridade cambial inexistente. A contradição no diagnóstico.
A tese de que a dívida pública elevada é a causa dos juros altos no Brasil, e que, portanto, a austeridade fiscal é a solução, parte de uma lógica que era válida no regime de câmbio fixo, mas que se tornou obsoleta no regime flutuante. Essa tese pressupõe que os juros são determinados por um prêmio de risco que os investidores exigem para financiar o governo, e que esse prêmio aumenta com o nível de endividamento. Essa lógica fazia sentido quando o Brasil precisava atrair dólares para defender a paridade do real. Naquele contexto, uma dívida elevada sinalizava maior risco de default ou de desvalorização abrupta, e os investidores exigiam juros mais altos como compensação. A taxa de juros, portanto, era em grande parte determinada pela percepção de risco dos investidores externos e pela necessidade de manter o fluxo de capitais. No entanto, em um regime de câmbio flutuante com soberania monetária, essa lógica não se aplica da mesma forma. O Banco Central tem, sim, o controle da taxa básica de juros. Ele pode, e deve, ajustá-la conforme as condições domésticas de inflação e atividade econômica. A atração de capital externo não é mais uma função primordial dos juros, pois o ajuste do balanço de pagamentos é feito pelo câmbio. A contradição, portanto, está em aplicar um diagnóstico de câmbio fixo a uma economia que opera sob câmbio flutuante. Ao afirmar que a variável que está sob nosso controle não é a taxa de juros, ignora-se que, em um regime de câmbio flutuante, o Banco Central tem, sim, autonomia sobre os juros. A perda dessa autonomia só ocorre se o Banco Central, por escolha própria ou por pressão política, abdica de sua função e passa a usar os juros para uma finalidade que não é mais sua: controlar o câmbio. A evidência empírica internacional. A evidência empírica internacional reforça a tese de que a relação entre dívida pública e taxa de juros não é direta nem determinística em regimes de câmbio flutuante com soberania monetária. Países com níveis de endividamento muito superiores ao brasileiro convivem com taxas de juros significativamente mais baixas. O Japão, com uma dívida superior a 237% do produto interno bruto, pratica juros próximos de zero há décadas. Os Estados Unidos, com 124% de dívida sobre o produto interno bruto, mantém seus juros controlados pelo Federal Reserve em patamares muito inferiores aos do Brasil. A Itália, com 135% de dívida sobre o produto interno bruto, tem juros determinados pelo Banco Central Europeu em torno de 4%. O Brasil, com 76,5% de dívida sobre o produto interno bruto, mantém juros de 10 a 11%. Se a tese ortodoxa fosse correta, o Japão deveria ter as taxas de juros mais altas do mundo, e o Brasil, com sua dívida moderada, deveria desfrutar de juros muito mais baixos. A evidência demonstra que não há uma correlação direta e necessária entre o tamanho da dívida e o nível dos juros. O que determina os juros em países com soberania monetária é a decisão de política do Banco Central, que por sua vez deveria ser guiada pelas condições domésticas de inflação e atividade, não pela necessidade de atrair capital externo. A perversão do tripé na prática. O que se observa na prática no Brasil é precisamente essa abdicação. O Banco Central mantém a taxa Selic em patamares reais de 8 a 10%, muito acima do padrão internacional de 0 a 2%, não para combater uma inflação de demanda galopante, mas para atrair capital especulativo de curto prazo e, indiretamente, influenciar a taxa de câmbio. Essa prática equivale a usar os juros como uma âncora cambial informal, uma relíquia do regime anterior. Essa distorção cria um ciclo vicioso. Juros exorbitantes atraem capital especulativo, conhecido como carry trade, que pode levar a uma valorização temporária do câmbio, mas também a uma volatilidade excessiva. Quando o capital foge, o câmbio se desvaloriza abruptamente, gerando inflação importada. Além disso, os próprios juros altos encarecem o crédito e o custo financeiro das empresas, pressionando os preços e gerando uma inflação de custos. Essa inflação, causada em grande parte pela própria política do Banco Central, é então usada como justificativa para manter os juros altos, perpetuando o ciclo. A questão central que raramente é colocada no debate é: por que o Banco Central não cumpre seu papel como definido em 1999? Por que os juros foram desviados de sua função primordial de controlar a inflação de demanda e passaram a ser usados para gerenciar o câmbio, uma tarefa que deveria ser do próprio câmbio? A solução: retornar à lógica original. A saída para esse impasse não é a austeridade recessiva, que contrai o produto interno bruto e pode até piorar a relação dívida sobre produto interno bruto, como demonstrado pela experiência da Grécia e de outros países europeus. A solução é o retorno à gestão correta do tripé macroeconômico, com cada instrumento cumprindo sua função designada.
Isso pode ser alcançado através da implementação de uma política de câmbio neutro ou uma banda cambial gerenciada. Nesse sistema, o Banco Central estabeleceria uma banda dentro da qual o câmbio poderia flutuar livremente, mas interviria ativamente para impedir movimentos especulativos excessivos que levassem a taxa para fora desses limites. Venderia reservas em momentos de desvalorização acentuada e compraria em momentos de valorização exagerada. Essa gestão cambial ativa cumpriria duas funções essenciais. Primeiro, reduziria a volatilidade cambial, diminuindo a inflação importada e a incerteza para os agentes econômicos. Segundo, e mais importante, permitiria que a taxa de juros finalmente cumprisse seu papel original, sendo reduzida a patamares civilizados de 2% de juros reais, para controlar a inflação de demanda, estimular o investimento produtivo e promover o crescimento econômico. O crescimento do produto interno bruto, por sua vez, é a maneira mais eficaz e saudável de reduzir a relação dívida sobre produto interno bruto. Quando o denominador, o produto interno bruto, cresce, a fração dívida sobre produto interno bruto cai naturalmente, sem a necessidade de cortes recessivos que contraem a economia. Esse é o verdadeiro círculo virtuoso: câmbio estável, juros baixos, investimento, crescimento e redução natural da dívida sobre produto interno bruto. Conclusão: o debate econômico brasileiro sobre juros e dívida pública padece de uma contradição fundamental. A tese de que a austeridade fiscal é pré-condição para a queda dos juros ignora a mudança de regime cambial ocorrida em 1999 e aplica uma lógica de câmbio fixo a uma economia que opera sob câmbio flutuante. Essa confusão teórica leva a diagnósticos incorretos e prescrições de política que perpetuam o problema ao invés de resolvê-lo. O Brasil não está condenado a juros altos por causa de sua dívida, que é moderada para padrões internacionais. O país está aprisionado por uma política monetária que opera com a lógica de um regime cambial abandonado há mais de 2 décadas. A taxa de juros foi desviada de sua função primordial, controlar a inflação de demanda, e passou a ser usada para atrair capital especulativo e influenciar o câmbio, uma tarefa que deveria ser do próprio câmbio. É imperativo que o debate público se concentre na correção dessa disfunção. A implementação de um câmbio neutro, com gestão ativa pelo Banco Central, é o primeiro passo para devolver os juros à sua função correta, quebrar o ciclo de estagnação e colocar o Brasil em uma rota de crescimento sustentável. É hora de cobrar que a política econômica retorne aos princípios estabelecidos em 1999, com cada instrumento do tripé macroeconômico cumprindo seu papel designado. Somente assim o país poderá superar a armadilha dos juros altos e realizar seu potencial de crescimento.